Olá, nesse encontro nós vamos analisar uma função de uma variável e verificar o exemplo de algumas análises. Eu tenho algumas anotações aqui, então eu vou pegar nas minhas anotações e a gente vai batendo um papinho, ok? Vamos lá, vamos considerar essa função aqui, ó. Então, ó, eu não vou escrever um texto em torno do relatório, porque às vezes demora muito. Então eu vou só colocar as coisas que são mais importantes aqui e depois vocês podem compor um relatório com um texto mais detalhado. Bom, eu já tenho aqui o GNUplot, o Máxima para cálculos, algébrico e o Octave, que vou precisar para algumas análises. Então vamos lá. Considere esse modelo matemático. Então, se eu fosse entender qual que seria esse modelo matemático, eu poderia plotá-lo aqui no GNUplot. Então vamos fazer isso lá. Para eu plotar isso aqui no GNUplot, você já tem habilidade nele, eu já fiz algumas anotações e eu vou apenas plotar a função aqui. Bom, esse gráfico aqui é desse modelo matemático, então vamos interpretar o que tem aqui no GNUplot. Eu vou copiar para cá e vou construir essa parte aqui, ó. Ok? O que eu tenho aqui? O que está aqui é o mesmo que está aqui, só que aqui tem um tamanho maior, eu vou explicar para vocês. É o cabeçalho de definição do tipo de saída, que a saída vai ser essa aqui, em SVG. Aí eu coloquei um grid, que são essas linhas pontilhadas aqui, é o grid. A legenda Outside Center Button, que a legenda está aqui por baixo, ok? Aí eu coloquei um X-Label, Y-Label e um título do gráfico. X-Label, Y-Label e o título do gráfico. E aí eu coloquei algumas setas, duas setas para indicar os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E eu coloquei um range de tanto a tanto, ok? O range de X e o range de Y. E eu coloquei as funções que eu vou precisar. Eu coloquei todas porque vai ficar mais fácil para a gente alterar. Eu não vou precisar reproduzir o gráfico várias vezes, eu só mexo aqui e vocês têm tudo. A função, a primeira derivada, a segunda derivada, e nesse momento agora eu mandei plotar apenas a função. Então vamos observar aqui, ó. Eu plotei essa função, então esse modelo matemático representa essa curva vermelha. Agora vamos começar nossas análises em cima desse modelo. Agora, se eu precisar verificar a primeira derivada desse modelo, mas como eu calculo essa derivada? Então, vamos aqui no Máxima e vamos calcular a derivada desse modelo. Então, vamos lá. Vamos primeiro entrar com o modelo matemático, certo? E vamos calcular a primeira derivada dele. A primeira derivada desse modelo é obtida dessa forma. Eu pego o modelo é f dois pontos, que é a forma de entrada, eu escrevo o modelo e ela tem o diferencial de f em relação à variável x, primeira derivada. E ele vai me dar essa resposta aqui. Então, se eu copiar essa estrutura aqui do Máxima, ou da análise algébrica, né? Análise algébrica. Eu tenho essa saída aqui. Ah, tá, porque ele está em inglês, ele está reclamando. Aqui o gráfico, depois eu coloco o gráfico final. Então, vou colocar aqui análise gráfica. Análise gráfica e análise algébrica. Beleza, eu calculei então a primeira derivada. Então a primeira derivada dessa função vai ter essa resposta aqui, ó. Ok? Eu venho e coloco no relatório aqui. 3x² menos 3. Vamos ver isso plotado aqui, mas eu já tinha feito isso aqui, ó. Então eu vou comentar esse gráfico de cima e vou abrir esse de cá, que é o 3x². A primeira derivada é 3x² menos 3. Então, a primeira derivada é essa função aqui, ó, certo? Agora, eu preciso também calcular a segunda derivada.
A segunda derivada dessa função é muito simples, que é a mesma coisa, agora eu peço a segunda derivada dela, ok? Então eu venho aqui e atualizo isso aqui e eu pego essa saída aqui para eu ter esses valores representados aqui. Tudo bem, então eu tenho a função original, a primeira derivada, a segunda derivada. Se eu for plotar isso aqui no gráfico, eu já fiz isso aqui, eu só comento esse gráfico e coloco esse de cá. Então eu tenho a função original, a derivada primeira e a derivada segunda. Eu estou passando rápido as telas aqui, mas vocês podem parar aí e vão ter tudo isso prontinho. Então essa aqui é o gráfico que eu teria se eu representasse as três funções, ok? Então deixa eu aumentar para cá para eu ficar com um gráfico bom. Aqui, ó. A resolução dele aqui é ruim porque eu peguei o PNG do que eu estou visualizando aqui. Se eu pegasse o SVG original, ele estaria com resolução melhor. Essa é a vantagem do SVG. Então eu tenho aqui a função original, a derivada dela e a segunda derivada dessa função original vermelha. Agora eu vou fazer algumas análises em cima disso aqui, principalmente nos pontos críticos, máximos e mínimos, e no ponto de sela de mudança de direção. Bom, agora o que eu posso observar aqui no comportamento desse modelo? Qual que é o significado da derivada? A derivada quer dizer a tendência. E para eu expressar isso melhor, eu vou usar esse recurso aqui, ó, que é... Eu vou usar esse recurso aqui. Espera aí, deixa eu fazer uma alteração aqui. Eu vou usar esse recurso aqui, ó. Bom, esse aqui é o GeoGebra, ele é muito bom. Ele é interessante porque ele me permite traçar uma curva sem que eu precise, e eu posso trabalhar com equações nessa curva, e ele não é um gráfico fixo. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse ponto aqui e eu vou analisar uma reta tangente a esse ponto. Ó, você pode notar que o ponto A e o ponto B, eles caminham tanto na derivada, ó, o GeoGebra é a plotagem dessa função, a segunda derivada, eu não plotei a terceira derivada, que eu não preciso, a segunda derivada que eu não preciso, não. Então, ó, vamos analisar a seguinte questão. Se eu caminhar com um ponto na função original, o ponto A é na função original. Olha lá, ó, esse ponto, vou deixar ele parado aqui para ficar mais fácil. Esse ponto, ele representa um valor na derivada. Ó, esse mesmo ponto A, ó, o mesmo A, ele tem um y diferente na derivada. Mas o que ele representa? Ó, toda vez que o ponto A está na parte crescente da função original, crescente, a derivada é positiva. Olha lá, ó, a derivada é positiva. Agora, na hora que o A passa para um momento decrescente na função original, olha lá, ó, decrescente na função original, em toda a parte decrescente da função original, o A tem um valor de y que negativo. Agora, ó, quando ele vai no mínimo e ele começa a crescer de novo, ó, ele começa a crescer, o valor de y da função derivada é positiva. Ou seja, então, retornando aqui ao conceito, toda vez que a minha função original ela está crescendo, o valor de y da derivada é positivo para o mesmo ponto. A em x. O y é a consequência da aplicação do ponto A ao ponto B. Então vamos analisar só o valor de x. Agora, se eu estou decrescendo, a derivada é sempre valor de y negativo. Com isso, a derivada me mostra a tendência dessa reta tangente. Então vamos lá, ó. Se eu pego o ponto menos 0,63, esse ponto aqui, você está vendo que ela está decrescendo, porque você está vendo a reta tangente decrescer aqui.
Agora, como é que você saberia isso se fosse só numericamente? Você aplica esse mesmo ponto na reta da derivada primeira, e se ele der negativo, isso está decrescendo. Então, deixa eu colocar do lado de cá. Ó, esse ponto aqui na reta original. Se eu aplicar esse ponto menos 1,5 na derivada, ele vai dar 3,75, ou seja, está crescendo. Outro fator importante é que a inclinação dessa reta tangente é exatamente o resultado do valor de y para a primeira derivada. Então, olha lá, ó, tá vendo? Ó? O que é a inclinação? A inclinação é a variação entre o eixo x e o eixo y. Desse ponto, uma reta tangente nesse ponto. É exatamente o valor da derivada de y da primeira derivada. E esse valor aqui, ó, esse ponto, ele tem uma reta tangente nele. Essa reta tangente, eu posso calcular uma equação dessa reta tangente. Então, a equação dessa reta tangente é esse valor aqui, ó. A equação dessa reta tangente. O GeoGebra ele consegue calcular todos esses valores simultaneamente. Por isso que fica fácil você visualizar. Então, ó, parando nesse ponto aqui, vou parar no ponto que eu vou usar o exemplo lá, é o ponto menos 0,7. Isso, esse ponto aqui, ó. Se eu tiver um ponto menos 0,7 na função original, qual que é, aí eu calculei a derivada dessa função, qual que é a inclinação de uma reta tangente? A inclinação de uma reta tangente é exatamente a primeira derivada aplicada nesse mesmo ponto, menos 1,53. Essa é a inclinação da reta tangente. Mas a reta que passa por esse ponto, ela tem uma inclinação. E essa inclinação é o valor de A. Esse valor de A, ele é exatamente esse ponto aplicado na derivada, que ele me dá essa inclinação. Agora, essa inclinação, menos 1,53, ela me forma um ângulo com essa reta e o eixo x. Esse ângulo é o arco tangente desse valor. O arco tangente de menos 1,53 vai ser 56. Então, agora que eu já expliquei isso, a gente vai fazer esses cálculos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a função original. Eu calculei a primeira e a segunda derivada, eu plotei as funções. Agora eu vou fazer uma análise de um ponto. Olha lá, ó. Eu preciso fazer a análise do ponto, do arco tangente de qual ponto? Eu considerei esse ponto aqui, ó. Considere A igual a menos 0,7. Se o A tem 0 menos 0,7, qual que é o y dele? Eu vou pegar aqui, ó, menos 0,7, 2,76. Então, aqui, ó, 2,76. Então, ó, isso é um ponto A nessa reta vermelha, sempre na reta vermelha. Aí eu quero ver a consequência. Bom, qual que é, se eu tenho esse ponto aqui na função, ó, ponto em F, qual que é o comportamento desse ponto? Ele está crescendo ou decrescendo? Então eu venho aqui, ó, e calculo a derivada primeira dele. Cadê a primeira derivada dele? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, peraí. Aqui, tá aqui. Ó, essa aqui é a função original. Então, ó, se eu tenho esse ponto em menos 0,7, eu quero calcular o y dele. Então, vamos lá. F de menos 0,7. Ah, não, essa aqui é a derivada. Ah, não, eu quero a função original. Peraí. Não, essa aqui é a função original. Essa aqui já é a derivada. Então, deixa eu trocar aqui, ó.
Então, ó, aqui, isso. Ó, quem é essa aqui? Ó? Esse valor aqui vai me dar o ponto 2,76, que é a representação do ponto lá. Agora, eu quero saber qual o comportamento desse ponto nessa, em f, nessa função. Eu venho aqui, ó, eu pego a primeira derivada. Derivada primeira de f. Derivada primeira de f é essa função aqui, ó, que eu já calculei no máximo. 3x² menos 3. 3x² menos 3. Então, ó, derivada primeira de f. Se eu pegar a derivada primeira de f nesse ponto, ele vai me dar o quê? Menos 1,53. Esse valor de menos 1,53, deixa eu colocar esses valores aqui, porque eu posso precisar disso depois, aí eu vou e fico perdido. Ok? Se eu usei esse 0,7 aqui, ele tem que estar aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro cálculo do ponto, aqui é o cálculo da derivada. Bom, essa aqui, ó, é a inclinação da reta tangente. Exatamente esse ponto aqui que eu mostrei para vocês. Ó, inclinação da reta tangente, menos 1,53. Eu apliquei nessa função aqui. Ó. Se eu apliquei nessa função, eu sei qual que é a inclinação da reta tangente. Agora, essa reta tangente que passa aqui, que tem essa inclinação, qual que é o valor que eu teria no ângulo dela? No ângulo dela, basta calcular o arco tangente. O arco tangente, a tangente de quem? Desse valor, dessa resposta. Aqui, ó. Aí, peraí. Não é a tangente, não é a tan. Desculpa. É a tangente em graus, não é a tangente em radiano, porque a tangente em radiano é a tan. A tangente em graus seria degrees. Eu coloquei aqui, mas é degrees. A arco tangente em graus é menos 56. Então vamos olhar aqui. Aqui, ó, menos 56, ou seja, menos porque está abaixo do eixo x. Então esse seria o coeficiente angular dessa reta passando por aqui. Aqui, por exemplo, como que eu calculo o valor de B? Se eu sei o valor de Y, que é 2,76 dessa reta, e eu sei o coeficiente angular, eu resolvo aqui o valor de 1,69, para eu achar o valor dessa reta aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no máximo para vocês, para ficar fácil resolver aqui. Aí, não, peraí. Solve. Quanto que deu o valor? 276. Deixa eu colocar para cá que pode ficar mais fácil ver. Ficou mais fácil, né? Solve 2,757. Esse é o valor que deu aqui. 757. É isso aí mesmo. É igual a menos 1,53 vezes o A. Não vai precisar fazer isso não. É tão simples. Vezes o X. Qual que é o A? O A é menos 0,7. Menos 0,7 mais o B. Eu preciso desse B numérico. Podia fazer na mão, né? Não precisava, né? Olha lá, 1,69, tá bom? Nem precisava fazer na calculadora, né? 1,69. Era só isolar e resolver ali. Então, o solve também serve para isso. Então, eu calculo esse valor aqui, eu sei a reta tangente num ponto, pegando a derivada desse ponto. Além disso, eu sei a inclinação da reta tangente e eu sei o ângulo. Então, o mais importante da primeira derivada de uma função é justamente entender esse comportamento. Então, apenas revisando aqui, ó. Se esse valor deu negativo,
esse ponto na função original está decrescendo. Se esse valor deu positivo, aqui ó, o valor da derivada deu positivo, essa reta tangente nesse ponto, ou esse ponto está numa parte crescente da função original, ok? Essa é uma análise importante que vocês podem fazer. Agora, nesse relatório aqui, eu não coloquei essa parte aqui da análise do GeoGebra, né? Ah, tá. Então, eu preciso copiar isso aqui para cá, para que eu possa ter um pouco das análises que eu fiz aqui e salvar tudo que eu precisar. Aqui. Eu estou apenas salvando. Então, ó, a equação da reta tangente vai ser 1,53 de x mais 1,69. 1,69. Se eu quiser escrever isso aqui como uma equação, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Equation. Ele vai me dar essa equação, eu coloco aqui isso. Deixa eu tirar esse zero aqui, porque não vai fazer diferença não. Ele vai me dar essa equação aqui, ó, ok? Que equação é essa? Essa é a equação da reta tangente a esse ponto. O ponto que foi dado, que eu escolhi um ponto aleatório, em F, aqui eu tenho as derivadas e o comportamento da derivada. Bom, basicamente é isso que eu gostaria de apresentar para vocês neste momento. Agora basta vocês pegarem essas outras funções, escrever o relatório detalhado da derivada de cada uma e da representação de cada uma. Então eu tenho aqui, ó, a função, uma função qualquer, a análise gráfica dessa função, a derivada e a segunda derivada, e os pontos críticos. Deixa eu mostrar para mim esses pontos críticos. Aqui, ó. Quando a inclinação da reta tangente forma um valor igual a zero, ou seja, o ângulo é igual a zero no eixo X, ela tem um ponto crítico. Esse ponto crítico pode ser máximo ou mínimo. Se a segunda derivada for negativa, esse ponto crítico é máximo. Então, ó, se eu vier aqui, ó, aí eu vou decrescendo, eu tenho esse outro ponto aqui, ó, o outro ponto crítico. Outro ponto crítico. Esse ponto crítico, esse ponto e esse ponto são pontos críticos. Se eu quiser verificar se esse ponto crítico é máximo ou mínimo, eu pego a segunda derivada. Ó, a segunda derivada dessa equação, aqui ó, nesse ponto crítico, vai me dar um valor positivo. Então, a segunda derivada, se ela é positiva, esse ponto crítico, esse ponto é um ponto de máximo. Esse aqui é um ponto de mínimo, ok? O ponto de Sela. O ponto de Sela é quando essa função tem o ponto mínimo da primeira derivada. Ou o ponto de Sela também pode ser obtido com a raiz da segunda derivada. A raiz da segunda derivada é um ponto de Sela da função original. Como que eu calculo essas raízes aqui? Ó? Então, ó, nessa função original aqui, ó, quantos pontos críticos eu tenho? Ó, se eu pegar a primeira derivada e calcular a raiz, aqui tem um ponto crítico. Aqui tem um ponto crítico. Então, esses dois são pontos críticos. Mas como que eles são de máximo ou de mínimo? Eles são de máximo ou de mínimo, conforme eu falei. Se ele vai ser de mínimo, é quando a segunda derivada é negativa. Ele é de máximo. Se ele for um ponto crítico de mínimo, a segunda derivada vai ser positiva. Mas como eu calculo esses pontos críticos? Se eu vier aqui no máxima, aqui ó, se eu vier aqui no máxima, eu quero calcular todas as raízes daquela função. Olha lá, ó, essas são as raízes, menos 0,3 e 1,5.
Aqui, ó, 0,3. Deixa eu colocar para cá que vai dar certo. Opa. Ó, 0,3, não, menos 1,8, 0,3 e 1,5 são as raízes dessa função vermelha. Agora, quais são as raízes da primeira derivada? Se eu quiser as raízes da primeira derivada, é só eu colocar aqui, ó. Olha lá, ó, derivada primeira de f. Olha lá, ó, as raízes da primeira derivada. Ah, não, tá errado. Aqui, ó. As raízes da primeira derivada é 1 e menos 1. Então, ó, menos 1 e 1. Então, ó, se eu tenho essas raízes, 1, menos 1 e 1, na raiz da primeira derivada é um ponto crítico. A raiz da primeira derivada é um ponto crítico da função original. Mas esse ponto crítico vai ser máximo ou mínimo? Aí eu olho a segunda derivada. Ó, se eu pegar a segunda derivada, aqui, ó, a segunda derivada, vai ficar mais fácil olhar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a segunda derivada é negativa? É, então esse ponto é máximo. Ok? Aí, olhando do lado de cá, se esse ponto aqui, ó, é um ponto crítico, a segunda derivada aqui é positiva? É, então esse aqui é um ponto crítico de mínimo. Essa é a forma que a gente analisa os máximos, os pontos, determina os pontos críticos com base nas derivadas, nas raízes, e calcula se ele é máximo ou mínimo em função da primeira derivada. Então, ó, esse ponto que eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui é 1. Se eu pegar esse ponto e atribuir esse ponto na derivada, qual que é a derivada dessa função? 6x. Olha lá, ó, 6 vezes 1 é 6, então é positivo. E nesse ponto crítico aqui, ó, 6 vezes menos 1 é menos 6, então vai dar negativo. Igual está mostrando aqui, ó, está nessa região aqui, ó, esse ponto crítico vai dar menos 6. Em função do que está mostrando aqui, ó, menos 6, tá vendo? Ó, menos 6, menos 1 dá menos 6, mais 1 dá 6 lá em cima no gráfico. Então essa é a forma com que eu analiso a declividade da função. Se ela é crescente, decrescente, se o ponto crítico é máximo ou mínimo em função da segunda derivada. E como eu calculo no máxima as raízes dessas funções, ok? Muito obrigado.